Zaqueu era um cobrador de impostos. E ele ficou sabendo que Jesus ia passar lá na cidade de Jericó. E Zaqueu teve uma atitude inexplicável. Zaqueu, ele era de estatura pequena, sabe? Os baixinhos, os famosos baixinhos que não cresceram muito. E aí o que ele fez? Ele sabendo que Jesus ia passar lá na cidade de Jericó, ele teve o desejo de ver Jesus, conhecer Jesus. O que ele fez? Jesus estava cercado por uma multidão e ele teve a ideia: vou subir nessa árvore porque eu quero ver Jesus. E ele subiu na árvore. Só que ele mal sabia. Quando ele teve essa atitude de subir na árvore para ver Jesus, no meio daquela multidão, Jesus olhou para a árvore, viu Zaqueu e chamou ele pelo nome. Falou: Zaqueu, desce daí. Hoje eu vou visitar, vou almoçar lá na sua casa. E Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Ou seja, Zaqueu subiu para ver Jesus. Só que Jesus já conhecia Zaqueu e ainda chamou ele pelo nome, e ainda se convidou: vou ir lá na sua casa hoje, desce daí, vamos lá agora. Então, essa atitude de Zaqueu era um cobrador de impostos. Resultou em quê? Em ver o tanto que ele é amado, porque Jesus chamou ele pelo nome, ver o tanto que o Senhor conhecia Zaqueu. Resultou em uma visita maravilhosa, que é a presença de Jesus na casa dele. E Jesus foi lá passar esse tempo com ele. E o resultado ali, naquele momento que Jesus foi visitar ele, foi arrependimento na vida de Zaqueu, porque nenhuma pessoa tem um encontro com Jesus e ela não é mais a mesma, ela é transformada. Então, Zaqueu se arrependeu e recebeu a salvação de tudo, da alma dele. Ele se arrependeu, ele falou que ele ia retribuir 30 vezes mais aquilo que ele roubou das pessoas. Olha para você ver o resultado de quando Jesus chega na casa, chega na vida de uma pessoa. Então ele se arrependeu. E ele falou que ele ia devolver tudo aquilo que ele tinha roubado. Então ele teve o arrependimento e teve também a salvação da alma dele, dos atos dele, das ações dele, da vida dele. Então você pode ter certeza que a atitude que você tiver, o desejo de querer encontrar com Jesus, isso vai sim resultar na salvação, resultar no encontro que Deus chega e transforma, que Deus abre os olhos, remove, faz com que tudo aquilo que não pertence a Ele seja tirado de você. Só que precisou de Zaqueu ter uma atitude de fé. Ele teve que subir numa árvore. Ele pensou: poxa, eu sou baixinho, Jesus não vai me ver aqui no meio dessa multidão. Ele teve uma atitude extravagante. Assim como a Maria, né? A irmã de Marta, derramou também ali, essa aí já é outra passagem, o perfume dela aos pés de Jesus. Foi uma atitude extravagante. Isso resultou que o nome dela está aqui, ó, constatado no livro da Bíblia, a palavra de Deus. E essa atitude, pelas pessoas que estavam ali naquela reunião vendo, né, alguns discípulos até falou: nossa, que desperdício, esse perfume muito caro. Só que para Jesus não foi isso que ele enxergou. Ele falou que a atitude dela de fé, de derramar ali aos pés dele o melhor perfume, o perfume mais caro, essa atitude de fé, que isso jamais ia ser esquecido, que ia ficar constatado aqui na palavra de Deus, essa atitude dela. E não foi desperdício, porque tudo que você coloca aos pés de Jesus é válido. Sua casa, sua família, seus bens, sua vida, sua saúde. Nada que você coloca aos pés de Jesus não é desperdiçado. Muito pelo contrário. Ele vê, ele reconhece e ele recebe a atitude de todo o coração, uma atitude sincera, uma atitude de entrega. Então essa palavra ela possa mesmo tomar conta do seu coração. Você possa olhar hoje e falar: o que eu posso fazer?
que eu preciso fazer? E aí você vai ter sim esse lugar de entrega, de renúncia, para dar liberdade, para que Jesus veja mesmo no seu coração uma sede, um desejo de ter, de estar, de viver com essa presença que só Ele pode entregar para mim, pode entregar para você. E por que eu trouxe essa palavra de Zaqueu? Dei 2 exemplos, né? Zaqueu, cobrador de impostos, que teve um encontro com Jesus, mas para esse encontro acontecer, ele teve que ter uma atitude, né? Ele subiu na árvore. A Maria, né? A irmã de Marta, ela teve também uma atitude. Pegou o melhor perfume que ela tinha, o mais caro, e derramou aos pés de Jesus. Ali ela estava ungindo os pés de Jesus. Olha a fé que essa mulher teve. E aí, enquanto os outros estavam lá julgando ela, né, os próprios discípulos, Jesus estava recebendo aquela entrega. Ainda falou que a história dela ia ser, sim, registrada aqui na palavra de Deus, para ficar de referência para mim, para você, para nós. Que tudo que fazemos aos pés de Jesus, nada fica em vão. Ele recebe, Ele acolhe, Ele nos abraça, Ele nos recebe e Ele deseja essa entrega minha, essa entrega sua, essa entrega da nossa casa, da nossa família, da nossa saúde, da nossa vida, a nossa entrega inteira. E mesmo se nós tivermos, né, em 1000 pedacinhos, Ele também recebe, porque Ele é o construtor da nossa história, né? Eu acho lindo quando você para meditar na vida, na presença, no bom perfume da vida de Jesus, que Ele lá, né, naquele período lá de preparação mesmo, né, de poder viver aquilo que o Senhor já tinha determinado para ele, na vida profissional dele, ele era o quê? Um carpinteiro. E se você analisar mais um pouquinho o carpinteiro, qual que é a função do carpinteiro? Ele pega algo e reconstrói, quebra tudo, faz de novo. Sabe aquele pau? A gente já ouvi muito isso, eu acredito que vocês também. O pau, eu já ouvi muito falar assim, o pau que nasce torto, morre torto. Isso é mentira de Satanás, é mentira do diabo na minha mente e na sua mente. Porque se esse pau torto cruzar com o carpinteiro chamado Jesus de Nazaré, esse pau torto, o Senhor vai endireitar o caminho. Ele fez isso com todos os que abriram espaço para as mãos de Jesus vir e agir na vida. Eu falo porque eu experimentei, eu experimento até hoje. Nós estamos em profunda construção com Cristo. E tudo aquilo que precisa ser endireitado, Jesus vai vir com a mansidão dele, com o amor dele, com a misericórdia dele, transformando, colocando qualquer situação torta, alinhada com os propósitos e os planos do Senhor para a minha e a sua vida. Então, não endureça, não resista ao que o Espírito Santo está fazendo nesses dias. Ele tem despertado aqueles que são dele. Jesus já falou que ele já conhece quem são deles. Ele tem despertado. E se o seu coração está queimando mesmo de amor, de desejo, de falar, eu quero voltar, eu quero firmar minha vida com o Senhor, você pode ter certeza. A palavra diz que até o desejo de adorar Jesus vem dele. Então, que você não resista a essa voz, que você se entregue, que você possa mesmo largar assim, ó, soltar as mãos assim, falar aqui, ó, tirei minhas mãos, pode vir com a sua mão, Jesus, coloca a sua mão aqui e pode agir, dá essa liberdade para a presença de Deus, confia nos planos dele e ele vai satisfazer o desejo do seu coração de acordo com a vontade de Deus. E tudo que Deus quer, as nossas ações, as nossas vidas, as nossas atitudes. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele não nos quer perfeito. Ele sabe
da queda, Ele sabe da falha do ser humano, Ele sabe das nossas fragilidades, porque Ele é o nosso Criador, Ele sabe. Só que Ele não nos quer perfeito, mas Ele nos quer por inteiro, sabe? Por inteiro é aquilo que você entrega tudo nas mãos dele. O seu trabalho, a sua profissão, a sua saúde, a sua vida, a história da sua casa. Ele quer isso. Ele quer o seu coração. O coração fala de quê? De sangue, de vida. O coração fala de algo que não morreu, mas está vivo. E ele quer que você entregue esse coração para ele. Mesmo, né, a gente não sabe a situação de cada um, mas mesmo ferido, ele quer. Entrega essa ferida para mim. Porque Jesus, ele é o único que tem a cura, a restauração. Ele quebra tudo e ele faz de novo. Ele não remenda a nossa história. Ele quebra tudo e faz de novo. Por isso que fala que nós somos vaso na mão do oleiro. Nós somos aquele vaso e ele é o oleiro, o nosso construtor. E ele, se precisar moldar de novo, ele molda. Se precisar refazer de novo, ele refaz. Ele é lindo, Jesus é lindo. Então, que todas essas verdades que está escrito na palavra de Deus possa despertar eu e você. Para realmente experimentar e viver aquilo que o Senhor tem, que o Senhor já fez. Nós participamos de uma obra já acabada. Jesus ali na cruz falou, está consumado, ou seja, está feito. Nós somos cooperadores, somos o corpo de Cristo, somos a mão de Cristo, somos os pés de Cristo, somos filhos, herdeiros da promessa que Jesus já colocou ali naquela cruz. Então, a gente não precisa temer, porque é uma obra já concluída. E aí, se ele falou já está consumado, vamos herdar as promessas, a herança, herdar o plano que o Senhor tem para nós, de viver uma vida concretizada que ele já fez. Nós vamos simplesmente ser instrumentos. É como aquela luva, que a luva, só a luva, sem a mão, ela não vai ter funcionalidade nenhuma, mas pega a mão assim, põe dentro de uma luva. Vai ter todo o formato, vai ter todo um sentido ali que vai funcionar, que vai agir e vai cooperar, né? E nós somos aquelas mãos que vão entrar dentro da luva, deixar Jesus entrar e agir por intermédio, né, do Espírito Santo, agir na minha vida, na sua vida, na vida dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa família, dos nossos conhecidos, dos nossos amigos, até dos nossos inimigos. Porque Jesus ensinou isso também, que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Então, fácil não é mesmo, mas o Senhor nos ensinou. Quando nós tivermos inimigos, que nós não devemos julgar, tacar pedra, não, mas devemos orar, interceder, para que o Espírito Santo também alcance esse inimigo e que ele realmente seja liberto pela ação do Espírito de vida, do Espírito Santo. E são ensinamentos que só em Jesus nós podemos praticar. Sem Jesus você não vai conseguir mesmo, mas com ele a gente consegue. Então seja profundamente edificado. Abre os olhos espirituais. Não queira andar aqui só no olho natural, porque esse olho natural nosso, esse aqui, ele engana muito a gente. A gente precisa olhar além das aparências. Jesus te conhece por dentro, Jesus me conhece por dentro. E ele deseja fazer eu e você enxergar como ele enxerga as coisas no mundo espiritual. O mundo natural, ele já é normal, né? O mundo espiritual, para as coisas acontecer aqui no mundo natural, ela primeiro acontece lá no mundo espiritual. Então tem guerras que precisam ser vencidas lá primeiro para depois chegar a concretizar aqui no natural. Então vamos lutar de uma forma correta para vencermos mesmo como Cristo venceu, em nome de Jesus. E quero deixar essas duas palavras, né? Sobre o livro, sobre a passagem de Zaqueu, se você quiser conferir e meditar na Bíblia, está lá no livro de Lucas, capítulo 19, do versículo
1 até o 10. É lindo essa história. Eu te desafio a parar um tempo, falar, eu vou ler isso aqui. E deixa Deus falar no seu coração. E ver o que Jesus faz quando a gente se abre e tem uma atitude dessa, como Zaqueu teve. De querer ver Jesus, e Jesus já sabia o nome dele. Convidou, Jesus se convidou, vamos almoçar hoje lá na sua casa. É lindo, gente. Jesus é lindo. Então, tenha essa atitude. Tenha. Não resista à voz do Espírito Santo, à voz de Deus para a sua vida, a minha vida. Vamos deixar Deus fazer a obra, vamos deixar Jesus vir, né? Jesus, o carpinteiro, fazer toda a reforma que precisa ser feita na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. E eu conto com vocês. Eu não sei quem tá me ouvindo, né? Mas deixa aí o like, joinha, para o YouTube entender que isso aqui é relevante, tem importância. Compartilha também. Eu sei que Deus vai trazer no seu coração alguém. Falar, nossa, tem pessoas que precisavam ouvir isso. Compartilha. Faz com que o evangelho de Deus seja espalhado, a vontade de Deus seja realmente compartilhada com os filhos dele, né? Porque tem muito filho aí que precisa ouvir uma mensagem como essa para ser tocado pela palavra, pela presença dele, pelo poder dele. E só Jesus tem isso para a minha vida e a sua vida, tá? Então seja um instrumento do Senhor para compartilhar, para dividir a vida de Deus. E pode ter certeza que Deus tem grandes coisas para fazer ainda na vida de cada um, na minha, na sua, quem está me ouvindo, quem ainda vai ouvir, né, depois do gravado. E eu sei que a obra do Senhor é completa, né? O Senhor fala que a boa obra que Ele começou, Ele é fiel e justo para completar ela até o fim, até a volta de Cristo Jesus. Então tem uma obra aí para ser completa, concluída. A de Jesus está completa. A nossa, nós vamos completar, cooperar, né, com aquilo que Ele começou a fazer. Então vamos ser esse vaso nas mãos do oleiro e permitir Ele fazer o que Ele tem para fazer através da minha vida, através da sua vida. Somos vasos, somos filhos, somos amados, somos separados por Deus para viver os planos que Ele tem para mim e para você, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, fica na paz do Senhor Jesus Cristo e vai viver os planos que o Senhor tem para você, em nome de Jesus Cristo.